sejam bem-vindos ao podcast As Empreendedoras Brasil. Vocês são super convidados a estar conosco para um papo super interessante sobre empreendedorismo. Para você que quer empreender ou para você que já empreende, né, amiga? Isso. Esse é o canal para você. E hoje nós vamos começar essa história, esse nosso podcast, falando um pouquinho de nós, como nós começamos nossas trajetórias, nossos empreendimentos. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre nós. Amiga, Marta, conta um pouquinho pra gente como é que você começou essa trajetória no empreendedorismo, como é que foi tua história, como você chegou até aqui, como nós chegamos a nos encontrar. Conta um pouquinho. Bom, a minha trajetória, né, começou há um bom tempo atrás, obviamente no mundo corporativo, junto às empresas, com CLT, obviamente, mas sempre com uma pitada de inovação no meu trabalho. E isso é uma característica do empreendedorismo. Quando você utiliza da inovação, da criatividade, o que você pode fazer de diferente no seu ambiente de trabalho, isso caracteriza, sim, o empreendedorismo. Uma das características do empreendedorismo, do empreendedor, da empreendedora. Então, mas basicamente, assim, durante toda a minha trajetória, eu nunca havia pensado em montar um negócio. Eu gostava da ideia, mas eu não pensava em montar um negócio próprio, mas sempre gostei dessa ideia e tinha essa vontade, né, de conhecer. E eu pensava assim, como é que deve ser você ter um negócio próprio? Mas eu não pensava nisso não. Eu acho que eu era muito nova e a ideia de ter o meu dinheiro já era algo que me fazia muito bem. Só que assim, na verdade, depois de um tempo, depois de uma certa idade, é que a gente começa a ver a necessidade sim, porque a gente vai conhecendo o ambiente corporativo, a gente vai conhecendo o mercado, a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai vendo pessoas que com o seu próprio negócio e aí você começa a pensar assim, poxa, isso é interessante. Eu acho que talvez eu não tivesse pensado nisso ainda, porque eu pensava assim, eu acho que eu sou vendedora e eu como é que eu vou montar um negócio? Vou montar uma empresa? Com que dinheiro eu vou montar uma empresa? Então, aonde eu quero chegar com isso? Algumas pessoas que estão acostumadas a trabalhar com CLT ou por contrato mesmo, prestando serviço, essas pessoas às vezes podem sentir uma certa dificuldade em como vai pensar, em como vai montar um negócio, justamente por isso. Será que eu não sei fazer nada de artesanato, eu não sei fazer comida, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, eu sou vendedor, eu sou um prestador de serviço, então como é que eu vou montar um negócio? E aí foi quando veio realmente a necessidade. Eu estava na indústria farmacêutica, já há 8 anos na indústria farmacêutica como propagandista, amava o trabalho, né, de propaganda médica e quem é propagandista sabe que é um vício, realmente, você deixar você deixar o trabalho ali, você deixar de ser representante é um martírio, né? Porque é muito gostoso. É uma área assim cativante, é uma área onde você realmente é respeitado como profissional. Você acha que nessa área você, de certa forma, você já fazia um intraempreendedorismo? Sim, porque, conforme eu falei, a questão da inovação, né? Não é só uma questão de uma ideia que surge. Geralmente a pessoa que tem uma veia empreendedora, que tem uma característica empreendedora, essa pessoa, ela busca algo diferente ali no trabalho. Não, mas isso é você buscar um diferencial. Não é só isso. O que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, para que isso traga um resultado melhor? Isso é uma característica empreendedora. E que geralmente as pessoas confundem.
Acham que isso é uma questão de inovar no seu trabalho, mas a inovação é justamente isso. Porque o que acontece? Geralmente quando a pessoa trabalha por CLT, ela fica ali estagnada. Surge uma ideia, surge uma ideia aqui, surge uma ideia ali. Isso é empreendedorismo. Quando a pessoa não busca um diferencial, algo, isso não é empreendedorismo. Por isso que é interessante a gente falar do empreendedorismo no ambiente corporativo. Agora, você acha que no teu caso, você já nasceu com essa veia empreendedora? Ou você acha que foi a necessidade que te levou a desenvolver o empreendedorismo? Eu nasci com essa veia empreendedora. Você já sente isso desde a infância, amiga? Sim. É? Sim. No meu caso também. Sim, porque eu já brincava de que eu vendia as coisas, eu brincava de que eu era dona de uma empresa e tudo e tal. Então tinha isso. Só que ao longo do tempo, amiga, o que acontece? A gente vai para o mercado de trabalho. Sim. E aí vem aquele dinheiro, poxa. Na verdade, a gente vai para o mercado de trabalho normalmente por uma questão de doutrina. Cultura. Porque a nossa cultura ainda está muito enraizada no CLT. Isso, a gente não aprende empreendedorismo na escola. Agora que está tendo uma mudança. Se você não tem isso realmente na veia, vontade de empreender, realmente é algo que não é estimulado. Não é estimulado. No meu caso, eu passei a empreender por uma questão de necessidade. Por quê? Quando eu estava na indústria farmacêutica, em 2008, meu pai faleceu. Em 2009, continuei na indústria farmacêutica muitíssimo bem. Eu estava muito bem, né? 2010, eu senti uma vontade muito grande, assim, de ter o meu próprio negócio. Mas foi uma coisa, assim, louca. Foi uma coisa, assim, de dentro do coração, sabe? E aí eu não conseguia entender o porquê. Eu não conseguia entender. Se eu amava tanto a indústria farmacêutica, por que eu estava sentindo isso? E foi quando eu pedi realmente para sair. E, na verdade, acabou o projeto. Eu saí. E, sendo que essa empresa, a gente saía e voltava. Né? Eles pagavam todos os direitos. Maravilhosa essa empresa. Para onde eu encaminhei os meus alunos, aquela que eu já te falei. Sim. E aí, eu sei que se eu quiser voltar para essa empresa, eu posso voltar, porque não é uma coisa assim de você ser demitido e você não pode voltar. Acabou o projeto, então todos, né, acabou o projeto, todos saíram. E eu, ao invés de buscar uma nova oportunidade nessa empresa, num novo projeto para a indústria farmacêutica, eu não fiz isso. Eu parei, eu não mandei mais currículo nenhum para lugar nenhum e nem para essa empresa. Então, o que aconteceu? Eu senti uma vontade, assim, muito grande, realmente, de montar um negócio e montei a Marta Rocha Consultoria. Que estava relacionada. Isso. Mas por quê? Eu já estava dando aula no Senac. Como assim? Veja bem, quando a gente quer uma coisa, as coisas vão acontecendo de acordo com o que você quer ali. Sim. Sabe? Deu para entender? Tipo assim, você deseja uma coisa e as coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo. Quando eu era representante pelo Rambax, surgiu a oportunidade de eu ministrar um curso de técnica de vendas no Senac e atendimento a clientes nos finais de semana. E aí eu falei com o meu gerente distrital, Dante, o jeitinho dele falava que engraçado. Eu falei, Dante, eu posso dar aula no Senac? Porque você não pode. Você é exclusivo do laboratório, você não pode ter outra atividade. E aí eu perguntei para ele e ele falou assim, vai te atrapalhar? Aquele jeitinho dele, vai te atrapalhar? Aí eu, não vai, é só final de semana. Aí ele, então tá bom, então dá aula sim, se não for atrapalhar, tudo bem. Ele permitiu que eu desse aula no Senac. E isso foi bem antes de eu sair da indústria farmacêutica. Olha como é que são as coisas. Eu fui ministrar cursos e treinamento pelo Senac. Eu ministrava treinamentos nas empresas. Uma coisa levando a outra. Quando o Rambax demitiu toda a linha de marca, ficou só a divisão de genérico.
Todo mundo da empresa inteira, Brasil, foi demitido. Ficou só a divisão de genérico. A divisão de genérico não faz propaganda médica. Então, os propagandistas todos foram demitidos. Ficamos fora da indústria há um tempo. E ali eu já estava ministrando os cursos e as aulas no Senac. Os treinamentos pelo Senac, nas empresas parceiras, e ministrando os cursos para as pessoas que compravam os cursos do Senac. Dali eu retornei para a indústria farmacêutica, completando aí 8 anos. Isso quando eu saí, eu já estava no Senac. No Senac eu fiquei 7 anos seguidos, dando aula, como professora do Senac, de técnica de venda, atendimento a clientes, promoção de produto em PDV, empreendedorismo, pesquisa e inovação, ética e cidadania, administração e vendas, atendimento a clientes, tudo isso, porque eu também trabalhei com atendimento ao cliente. E é interessante que você faz prova de conhecimento escrito, né, conhecimento técnico, você ministra as aulas para 2 ou 3 pessoas te avaliarem, você faz dinâmica de grupo e passa para uma entrevista. Certo. Entendeu? Então, e lá era RBA. Trouxe muita bagagem. São 4 processos. Trouxe bagagem porque era muito interessante na primeira aula. Eu cheguei e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu nem sei por onde eu vou começar. E aí eu fiz uma dinâmica de grupo com o pessoal. E aí eu me preparei melhor. Na segunda aula já deslanchou. Ali eu me vi como palestrante, docente, tudo isso. Foi quando abriu mesmo tua visão para isso, né? Foi quando abriu a minha visão justamente para essa área. E você pode ver que você conseguia ter autoridade para conseguir liderar, para conseguir fazer algo sozinha, né? Empreender realmente. Né? Autoridade, sim. Conhecimento. Mas assim, o mais interessante é que quando você está ministrando um curso, um treinamento, aula, alguma coisa, nenhuma aula é igual a outra. Sim. As pessoas, você começa a detectar comportamentos, certos comportamentos, atitudes das pessoas que você pensa assim, gente, eu tenho que mudar isso. Como que essa pessoa vai para o mercado de trabalho desse jeito? E aí você começa a trabalhar, você vê a necessidade. Empreendedorismo. Essa característica de você querer transformar a vida daquela pessoa, isso é do empreendedorismo. Sim. E aí você começa a inovar na aula. A minha aula tinha música no final, a minha aula tinha reflexão, tinha dinâmica de grupo, as pessoas liam em voz alta. Aí eu pedia para as pessoas saírem dos seus lugares e irem no centro, onde todo mundo em volta, sim, para acabar com aquela coisa de timidez, né? Da pessoa não saber se colocar. Eu mudava a postura da pessoa, o jeito de andar, a pessoa arrastando o chinelo, eu falei, não. Então mesmo, naturalmente, no CLT, você já acabou trabalhando o empreendedorismo ali mesmo, né? No CLT, na verdade, quando eu era CLT, a minha visão, mas a minha característica do empreendedorismo, ela ficava um pouco apagada. A gente tinha a questão da inovação e tudo, mas realmente às vezes você não tem autonomia, não é que você não tem autonomia, mas você não tem autorização para fazer tudo aquilo que você quer. E lá no Senac eu era. No Senac, como professora, sim. Porque como professora, eu podia fazer, eu tinha um plano de aula que eu estabelecia. Então foi quando você desabrochou. Ali eu desabrochei porque eu pude transformar as vidas das pessoas. E aí eu trabalhava tudo que eu podia naquela pessoa. Além do conhecimento técnico, que eu transmitia para a pessoa com uma facilidade muito grande, eu conseguia trabalhar outros aspectos nas pessoas para fazer com que elas chegassem ao processo seletivo e fossem aprovadas. Entendi. Então eu dava dicas também, como é que você deve se portar, quanto tempo você deve responder uma pergunta que te faz,
você deve responder apenas aquilo que te perguntarem, dependendo do cargo que você vai exercer. Atendimento ao cliente, sim. Quando é venda, você pode falar um pouquinho mais, mas você tem que ter um limite, dentre outras coisas. Trabalhava o emocional, aí a questão da inteligência emocional entrou, o controle emocional entrou, e eu explicava para as pessoas, olha, não importa os problemas que vocês tenham, vocês têm que controlar isso com vocês. Vocês têm que administrar os problemas que vocês têm, pessoais, profissionais, familiares, você tem que administrar isso. E não é diferente para gente que quer realmente empreender. E se a gente não toma cuidado com isso, se a gente não consegue controlar as nossas emoções, os nossos problemas, como que a gente vai direcionar o nosso negócio, por exemplo, como empreendedor? E aí, quando foi que surgiu a necessidade? Quando eu saí da indústria farmacêutica e eu tive aquela vontade toda de empreender, eu senti uma necessidade muito grande de ficar com a minha mãe e com a minha filha. Eu estava realmente muito afastada da minha mãe e da minha filha, com trabalho, dentre outras coisas mais. Meu pai falecido, minha mãe estava muito doente em 2010, muito doente. A minha mãe estava porque eu já estava cansada, tinha um problema de coração, e problemas respiratórios, e cuidando da minha filha estava com 11 para 12 anos, e aí eu senti uma vontade de estar com elas. E eu não entendi isso, amiga, eu não consegui entender o porquê que eu senti essa vontade muito grande de montar o meu negócio. Foi quando eu montei a Marta Rocha Consultoria, comecei a ministrar os treinamentos que eu ministrava no Senac, as aulas todas, continuando no Senac, e foi um pouco de necessidade, mas também já vinha já desde a infância, e tudo isso que eu veio trazendo acabou gerando realmente o empreendimento. Que você viesse a empreender com Marta Rocha, que te deu uma flexibilidade, né? Isso, para porque você conseguisse fazer isso aí, cuidar porque da o que família. acontece? Quando eu fiquei mais em casa, eu fiquei mais presente, eu comecei a ter necessidade do dinheiro que eu tinha antes. Então juntou tudo, necessidade e veio empreendedor. Isso. E aí, o que eu fiz? Comecei a inovar para competir com os grandes. Só tinham 2 concorrentes fortes em treinamento para a indústria farmacêutica, curso de formação de propagandistas para a indústria farmacêutica. O meu curso é formação de propagandistas, por quê? Não curso de propaganda médica, o meu é formação de propagandistas, por quê? Hoje, atualmente, os laboratórios não preparam os representantes para estarem no campo, no setor. Então, como é que você age com um concorrente seu que chega perto de você, fala contigo? Como é que você age com o seu colega de profissão que está ali no setor? Como é que você age quando você entra no consultório médico? Como é que você age com a secretária? Você aperta a mão do médico quando você entra na sala dele? Como é que você fecha a porta? Onde você coloca a pasta? Você senta ou não senta se tem ali na recepção, você senta ou não senta? Pode sentar, pode não sentar. Como é que você faz a propaganda, de pé ou não? Então isso, o que eu fiz? Eu recebi esse treinamento na IMS. E a maioria dos laboratórios hoje não ministra esse treinamento. Ele ministra o treinamento de produto, que você vai propagar, e de anatomia humana e marketing. Como você vai direcionar esse produto. É anatomia humana, porque você tem que saber o que esse produto faz no organismo, que pode ser, né? A área, por exemplo, produto estomacal. Você tem que estudar estômago, né? Produto para o coração. Você tem que estudar aparelho circulatório, tem que estudar coração, tudo isso. E assim vai. Então, você estuda muito na indústria farmacêutica, mas essa questão da formação não tinha mais na época. Os laboratórios, eles buscam pessoas com mais experiência, e hoje está mudando um pouco isso. Eu não sei se agora eles estão investindo novamente no treinamento de formação de propagandistas. E aí o meu curso é esse, formação de propagandistas. Eu tive que inovar para competir com os grandes. Isso é empreendedorismo puro. Então você não copiou, você criou. Eu criei uma forma de trabalhar onde eu não gastasse tanto dinheiro. Por quê?
Aonde que eu ia ministrar o treinamento? Sem dinheiro. O que eu fiz? Comecei a alugar uma sala lá no centro da cidade, lá no prédio da Cândido Mendes, ali na Rua da Assembleia, até hoje, quando eu tenho que ministrar em algum local, eu ministro lá esse treinamento, esse curso. E 2019 foi a minha turma mais recente de formação de propagandistas. Foi a última, né? É. A última. Não gosto de falar a última, né? Porque a gente não sabe, né? De repente, entendeu? Tá Então eu não gosto de falar a última. Então, assim, a mais recente foi em 2019, antes da pandemia. E com a pandemia, eu parei, porque a minha aula é totalmente presencial. Posso fazer online? Posso fazer online, mas não me interessa muito não, porque tem alguns aspectos que eu gosto de abordar e que tem que ser presencial. E daí o que eu fiz? Eu comecei a ministrar curso individual. Eu ia na casa das pessoas, por quê? Eu montava uma turma e de repente vinham 7 pessoas para mim, ou 5. 5 pessoas não dá para você botar numa sala. É no mínimo 10 pessoas. No mínimo 10 pessoas você coloca numa sala. Uma sala para 30 pessoas. Agora, 5 pessoas numa sala para 30 pessoas é muito pouco. Então, o que eu fazia? Eu ministrava individualmente para essas pessoas, nas casas das pessoas. Eu ia até as casas das pessoas e ministrava o treinamento ali, ó, tete a tete. Tudo que eu fazia na sala, tudo que as pessoas faziam na sala, eu ministrava ali. Aquilo que eu colocava no data show, eu mandava por e-mail para a pessoa. Então você não parou com as dificuldades, você adaptou. Exatamente, eu tive dificuldade, mas eu concorria com os grandes. Então é justamente aquilo mesmo, de inovar para você poder competir com os grandes. O meu nome ficou muito conhecido. Então se você colocar Marta Rocha Consultoria, você me acha ali no Google. Sim. Entendeu? E as pessoas, como é que as pessoas começavam? Aí onde eu entrei no marketing digital? Que aí o marketing digital, que era o plano B, passou a ser o plano A. Por quê? Eu comecei a ver a necessidade de eu propagar o meu trabalho, de eu divulgar o meu trabalho. Com isso, eu criei o meu site, eu criei a parte toda de divulgação, a questão do tráfego orgânico no marketing digital, que as pessoas estão começando a falar hoje, eu já faço isso desde 2011. Tanto que quando você colocava curso de propaganda médica no Google, já me achava. Sem eu pagar ao Google para isso. Já me achava. Daí eu comecei a ver nisso um negócio. O que eu fiquei? Fiquei com os cursos, os treinamentos nas empresas, ministrei treinamentos em várias empresas. Empresas de informática, empresas de atendimento, lojas, né, de PDV, lojas de ponto de venda. E paralelamente fazia o meu trabalho de divulgação e comecei a vender site, ganhei muito dinheiro fazendo sites. Eu cheguei a uma média que depois o erro é a gente parar. Tipo, você não está dando conta, você para, nunca faça isso. Não está dando conta, contrate alguém, alugue uma sala. Isso aconteceu comigo, já que é pouco eu conto. E aí, o que eu fiz? O que acontece? Quando eu comecei a bombar no site, era quando eu tinha que preparar uma outra pessoa para fazer site junto comigo. Mas aí que houve? Eu parei, porque eu não estava dando conta, eu cheguei a fazer 15 sites no mês. Você tem noção disso? E aí o que você fez? Você migrou só para questão de marketing? Eu simplesmente parei ali. Ali foi uma bobeira que eu dei. Uma bobeira muito grande. Hoje não. Hoje eu estou ampliando. Estou colocando uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu quero ampliar. Porque a gente só cresce quando a gente vê que está tendo uma demanda grande. Sim. E através dessa demanda você cria espaço para atender essa demanda. Sim. Uma outra loja, uma outra sala, novos funcionários, não interessa. O que não pode é você chegar e deixar parar. Sim. Né? E eu pensei assim, aí parei com os sites, fiquei com a divulgação, comecei a captar clientes para a divulgação.
E dali foi se tornando o plano B, o marketing digital. Quando as pessoas diziam que era um bico, eu já fazia marketing digital. Hoje, marketing digital todo mundo quer trabalhar com marketing digital, mas eu já trabalho desde 2011. E hoje virou o teu Hoje principal virou o empreendimento. plano A, porque com marketing digital eu trabalho até em outro país. se Como é que eu uma quiser. coisa leva a outra, minha amiga? Uma coisa leva a outra, a necessidade, e aí olha só, depois que eu saí da indústria farmacêutica e comecei a empreender, 6 anos depois a minha mãe faleceu. Então parece que Deus, né, ele vai nos encaminhando para onde Ele quer que a gente siga, o caminho que Ele quer que a gente trilhe, sabe? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Toda essa bagagem que você teve te somou. Somou e imagina, a minha mãe ficou no hospital, poxa, com a minha mãe, eu dei toda assistência para minha mãe, eu levava a minha mãe para 5 médicos, 5 lugares diferentes. Acabou que você teve a oportunidade de ter esse tempo na família, né, amiga? Eu tive esse Você tempo teve essa com a minha mãe. flexibilidade empreendendo e te abriu realmente os horizontes. Abriu demais. Dali para cá, eu não quero, assim, outra vida, pelo menos por enquanto, porque a gente nunca deve dizer, desta água não beberei, nunca mais beberei disso, nada disso. Eu não tenho nada contra o ambiente corporativo, as empresas. Todas as empresas pelas quais eu passei foram maravilhosas. Nunca coloquei empresa Até nenhuma. porque é perfil, né, amiga? E graças a Deus todo mundo, a gente precisa de tudo no mundo, né? Sim. Então graças a Deus que tem perfil para todas as áreas. Isso, Né? exatamente. Graças a Deus. Não, e outra coisa, se eu tiver que trabalhar para alguém, se eu tiver mesmo que trabalhar, eu trabalho numa boa. Sim. Mesmo eu sendo empreendedora, tendo sido empreendedora, se trabalhar para alguém, eu vou pegar as minhas características empreendedoras e colocar ali no meu trabalho, entendeu? Agora com uma bagagem muito maior, com uma visão muito melhor. Mas a verdade é que o bom empreendedor sabe lidar com a equipe, independente se ele vai estar liderando ou se ele vai estar Exatamente. Isso Eu daí nunca é tive um bom problema com o empreendedor. chefe, nunca tive problema com o chefe, nunca tive problema, nada disso. Eu tenho assim, agora o meu perfil não é de gestora, o meu perfil é de treinadora, sabe? Por quê? O gestor ele vê assim, cara, quando não tem jeito, não tem jeito, acabou. Já o meu perfil de treinador, eu quero mudar aquilo. Para eu dispensar uma pessoa, já aconteceu isso, eu fui supervisora. Mas isso aí, amiga, é experiência mesmo. Porque Posso te dizer que isso daí acho que é um problema para todos, sabia? é, Eu mesmo passei por isso. E assim, venho aprendendo, né, amiga? Não é fácil, nunca vai ser. eu vejo você com o perfil mais de gestora. Nunca vai ser fácil. Só que é treinável. Olha, eu conheci uma pessoa que entrou comigo numa empresa de informática e ali eu era supervisora da equipe de telemarketing. E aí, na mesma semana praticamente, a gente fez o treinamento e foi trabalhar. Uma semana de trabalho, a gerente pediu para eu demitir esse rapaz. Eu falei, não vou demitir. Marta, olha lá, o dono da empresa ligou para mim, Marta, eu falei, não vou demitir. Uma semana de trabalho, ele tem condições, eu vejo que ele tem perfil para venda. Mas Marta, você, como é que ele falou? Você vai aceitar os riscos? Eu falei, vou. A melhor coisa que tem é você trabalhar sem medo de ser demitido. Melhor coisa que tem. Eu falei, eu aceito os riscos. Deixa eu treinar ele uma semana. Treinei ele para venda. Se tornou o melhor vendedor da minha equipe. Quando ninguém vendia, quem vendia era ele. Só que esse caso aí você teve uma visão. Sim. Você eu tive mais conseguiu ver o visão. potencial dele. Mas eu peitei praticamente a pessoa. Porque eu não tive medo. Eu não estava com medo de... Porque o que acontece? Eu já estava empreendendo. Sim. Isso é E aí eu fui trabalhar, porque aquelas coisas todas. E como eu estava empreendendo, eu tinha a noção de que eu não ia passar necessidade mais. Você entende como muda a tua segurança interior? Tipo assim, mas ainda estava com aqueles vestígios, né? Meu Deus, eu tenho que ter um trabalho de CLT, aposentadoria, isso e aquilo outro. E aí fui trabalhar como supervisora. Beleza. Mas só que... Quando você vê que você não tem um outro recurso,
você aceita as coisas. Mas quando você vê que você depende de você, de que você não vai ter problema nenhum. Você não vai ter problema se a pessoa te demitir, você não vai passar necessidade. Sua filha não vai passar necessidade, porque você já trabalha para você. Conclusão, eu falei, eu assumi os riscos. No final das contas, sabe, se tornou o maior vendedor da minha equipe. Bacana. Sabe, é bem assim, bem legal. E aí, cuidei da minha mãe faleceu 6 anos depois, que foi em 2016, 2017, ainda fiquei naquela de voltar para a indústria farmacêutica, mas depois eu parei para pensar, gente, olha, nada contra a indústria farmacêutica, muito pelo contrário, é o meu xodó. Meus olhos brilham quando eu falo, mas eu vou te dizer. Brilha mesmo, amiga. Brilha, não brilha? Não brilha. Eu acho que você ainda vai não, empreender nessa área de alguma maneira. Não, eu vou palestrar nessa área. Eu vou palestrar para os representantes. Eu te vejo você ainda. Eu vou palestrar para os representantes num laboratório desse. Te vejo. Eu me vejo assim. Eu não me vejo assim. Se eu tiver que voltar para a indústria, eu volto numa boa. Entendeu? Se a gente não sabe o que pode acontecer no país, a gente não sabe. Porque o empreendedor, ele se move também pelo amor. Mas tem que amar o que faz. Tem que amar o que faz. Quando você empreende, você entende que você pode tudo. Eu posso até, de repente, vamos dizer que o Brasil lança uma medida econômica que, meu Deus, está muito ruim essa área aqui, eu vou para outra. A gente se adapta. Eu vou para outra. A gente se adapta. Você entende? Eu vou vender bolo, faço bolo, vou vender comida, vou fazer alguma coisa, vou inovar para poder vender. Ah, não está vendendo, o que eu posso fazer para poder todo mundo comprar? Entendeu? Está caro, o que eu posso fazer dentro daquilo ali? Você sempre vai se adaptar às dificuldades que surgem no seu dia a dia. Hoje, realmente, o meu objetivo é motivar pessoas, palestrar para pessoas, contar minha história. Nossa, tem muita coisa que eu não contei. Muita coisa, porque não dá sempre para falar também. Mas assim, dificuldades, eu posso dizer para você, as dificuldades que eu tive, tenho às vezes, e você não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. As pessoas são cruéis. Empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. Mas não é difícil. É desafiador. Não é fácil. Mas não é difícil. Mas, Marta, explica isso. Não é fácil. Porque você vê as dificuldades, não é fácil. Não é difícil quando? Quando você começa a buscar alternativas para essas dificuldades. Sim. Aí tu para pensar, vamos lá. Não pensar no problema, você falou pensar assim, na solução. Você falou assim, o que eu posso fazer para me adaptar? Você falou assim agora, não é fácil. Amiga, mas vamos dizer, é difícil para você empreender? Olha, eu acho assim que empreender no Brasil não é fácil, porque eles dificultam muitas coisas pra gente. Sim, mas é difícil para você empreender agora? Quando você está na área que você ama e você domina, você gosta, que você realmente investe conhecimento, que você realmente busca entender daquilo ali, a coisa se torna fácil. Por exemplo, porque as coisas elas podem ser difíceis por conta das circunstâncias, de repente, governamentais e tudo mais, mas nada que seja impossível. Como também é difícil passar no concurso público, como também é difícil você ter um emprego CLT e manter. Então, tudo tem suas dificuldades. Você tem que encontrar o caminho de resolver, ter soluções. Você tem um problema, você tem que encontrar a solução. É isso que o empreendedor faz o tempo inteiro. Por exemplo, você trabalha com microblending, certo? Dentre outras coisas. Sim. Sua maquiagem, se porventura, está repreendido, em nome de Jesus, mas se porventura alguma coisa ficasse, né, um pouco inviável e tudo, meu Deus, as pessoas não têm dinheiro para fazer uma microblending, papapá. Ficaria difícil para você empreender? Por quê? Não, você faz maquiagem, você faz artesanato, você faz bijuterias. Na verdade, você faz cabelo. Na verdade, quem tem a fé empreendedora e quem já empreendeu e conhece o caminho, sempre vai encontrar. Você entendeu agora por que eu digo? É difícil empreender no Brasil. É difícil. Quando você vê a questão de tributos, Isso. quando você vê a questão
de taxas disso, taxas daquilo, impostos disso, impostos daquilo. A parte da veia empreendedora, realmente, a característica do empreendedor, que é realmente a gente está sempre disponível a abrir nossos horizontes. Isso aí. Hoje eu tenho um salão de beleza, lindo, maravilhoso. São 14 anos de desenvolvimento para chegar aqui. Mas se porventura eu tiver que fechar por qualquer motivo o meu salão, ou não puder mais trabalhar com a micropigmentação ou com a minha área específica, eu vou dar um jeito de trabalhar com empreendedorismo em outra área, porque eu já entendo o que é empreender e eu amo empreender. Eu acho que dificilmente eu vou voltar para o mercado de trabalho não, como sempre realmente. Não é fácil. Porque realmente, a única vez que eu me senti de mãos atadas, amiga, foi realmente na pandemia. Porque na pandemia nós ficamos... Não podia ter contato. Nós não podíamos sair de casa, nós não podíamos, pelo menos na minha área, né, que é uma profissão que exige o contato físico. Sim. Né? Não é uma coisa que eu poderia fazer remoto de casa. Uhum. Então isso me dificultou. Isso dificultou. Me dificultou. Mas o que eu fiz? Não fiquei de braços cruzados. Claro que não. Então eu lembrei de atividades que eu fazia há muitos anos. Na adolescência eu fazia artesanato. Então eu montei uma loja de artesanato dentro do meu próprio estabelecimento. Fiz artesanatos lindos de decoração. A Bela de Adão. Criei uma marca. Tudo bonitinho. Comecei a vender não só aqui para clientes que me encomendavam pelo WhatsApp, mas também pela internet. Então, por um período, que era aquela fase que a gente realmente tinha muita dificuldade de atender presencial, eu tive que me adaptar. Então, o que eu ia fazer? Vou ficar em casa de braços cruzados? Se a minha profissão era tete a tete ali, era no presencial? Para fazer microdente, você inclusive fica muito próximo. Inclusive, as contas não paravam, eu tinha que manter o meu salão. Então, tinha que manter uma fonte de renda, de algum lugar tinha que vir. Então, não precisa de braço. O empreendedor, ele dá um jeito. Dá um jeito. Porque para o empreendedor, a gente sempre vai dar um jeito. Sempre vai dar um jeito. Sempre vai dar um jeito. A questão é, quando a gente fala da dificuldade, é realmente que a gente sente que aqui no nosso país poderia haver mais incentivos para que o empreendedorismo acontecesse. Mas isso seria perfeito. Acontece que não só na questão de ensino nas escolas, de um incentivo para que as pessoas cresçam e empreendam, porque os países mais desenvolvidos do mundo, amiga, o empreendedorismo reina. Sim, mas é porque a cultura é diferente. Eles querem pessoas que sejam independentes financeiramente, pessoas que tenham uma visão ampla. Então, quando a gente fala difícil, é a falta de estímulo. Sim. Aqui no Brasil, mas nada que impeça que as pessoas consigam. É porque as pessoas são resistentes, né? As pessoas, o brasileiro, ele é empreendedor por natureza. A minha mãe, é que a gente muda o termo, vendedor nato. Vendedor é uma coisa, empreendedor é outra, tá? O vendedor vende aquele produto ali, acabou, vendeu, foi para casa, levou o lucro, pronto. O empreendedor não, ele vai transformar aquilo. Ele vai fazer daquilo um negócio. Aquilo vai ampliar, vai surgir uma outra oportunidade ali, ele vai pegar aquela oportunidade junto com o outro. Ele vai somar. Daqui a pouco ele está com 3 atividades. O brasileiro, ele é meio assim. Daqui a pouco ele está criando uma promoção. A minha mãe, amiga, eu vi a minha mãe saindo, sabe como? Olha isso. Ela saía com aquela bolsa da casa da banha, cheia de roupa dentro, e botava não sei o que por cima, jornal, para ninguém saber o que era. Toda poderosa, toda no salto, nem você, assim, toda no salto. E eu pequenininha, minha mãe ia comigo. Ela ia para casa das amigas e ia vender roupa. Vi minha mãe vendendo roupa. Eu vi minha mãe vendendo sandálias, comprando várias sandálias assim para vender. Eu vi ou seja, quando ela compra para vender, ela já está investindo. Ela não estava trabalhando para alguém, ela quis vender para ela. Olha a diferença. Então, eu vi a minha mãe fazendo empada para vender empadinha, para vender salgadinhos, para vender, o que mais? O que a minha mãe começou a fazer? A minha mãe vendia
joias. Joias mesmo. De Sim, prata, sim. de ouro. Ela vendia isso. Tudo ela. Tudo pra ela. Sabe? Então, de certa forma, na tua família, tu já viu um pouquinho de empreendedorismo. Na minha, já não. Na minha, eu sou a primeira. Ah, é? Sou a primeira. Eu achei Só a que essa- primeira, eu não sei nem como. Porque o meu pai passou a vida inteira me incentivando a fazer uma faculdade de odontologia. Aham. O sonho dele. Inclusive, ele falou, olha, se você conseguir fazer a tua faculdade de odontologia, eu vou pagar, eu vou fazer um esforço, vou te dar teu consultório. Era o sonho dele, ele me prometeu até isso. Mas assim, eu realmente eu não sabia, assim, não me visualizava nisso. A minha infância, amiga, eu sabia que eu gostava muito de arte. Gostava de desenhar, gostava de artesanato, gostava de coisas manuais. Mas nunca imaginei que isso pudesse me trazer a uma profissão, em algo que eu pudesse ter um retorno financeiro, uma sustentabilidade. A gente não tem muita essa Impressionante. ideia, né? E assim, os meus pais, como realmente é aquilo que a gente estava falando, na escola não tem um incentivo, o Brasil também não incentiva, então a tendência é os pais incentivarem os filhos realmente a fazer, a estudar normalmente para advogado, para médico, para Minha mãe queria que eu fizesse medicina. são sempre, já reparou que são sempre as mesmas profissões? Ou veterinário, ou médico, ou dentista, ou advogado, né? Ou contador, ou engenheiro. São as profissões mais pensadas pelos pais quando eles incentivam os seus filhos. E comigo não foi diferente. Só que eu não me senti. Então o que eu fiz? Chegou na época do segundo grau, eu falei, pai, então vou fazer o seguinte, fazer o técnico de enfermagem. Peraí, só um minutinho. Amiga, conta a sua história agora, eu vou ficar calada para você contar a sua história. Foi como eu comecei a fazer técnico de enfermagem no segundo grau, para eu ver se eu realmente teria alguma direção para essa área de saúde. Para eu entender se realmente valeria a pena fazer a faculdade de odontologia, como era o desejo do meu pai. Eu fiz técnico de enfermagem e tal. A única coisa que eu sabia era o seguinte, ajudar pessoas, eu já sabia que eu queria. Porque eu gosto disso, eu amo poder ajudar alguém. Isso já estava na minha veia, já estava no meu interior. Isso aí já estava, eu já sabia desde pequeno, desde que eu me conheço como gente. Eu sempre gostei de ajudar. Só que eu não sabia que eu poderia um dia usar arte. Então nessa parte eu estava perdida. Eu não sabia para onde ir, onde ajudar pessoas. Onde é que eu vou ajudar pessoas? Não sei. Então eu vou tentar o técnico de enfermagem, já que meu pai não seja dentista. Fiz o técnico de enfermagem. Realmente eu estava ajudando pessoas, mas para mim não foi bom, porque eu via muita dor no hospital. Eu acho que isso realmente tem que ter dom, amiga. Não é para qualquer um, não. Médico. Não é para qualquer um. Médico, não é para qualquer um. Então eu enfermeiro, admiro muito os médicos e os enfermeiros, porque eles têm que saber separar muito bem, amiga, porque psicologicamente dá para ficar afetado vendo aquilo todo dia. Por isso que eles são frios. É uma frieza necessária. Não, são frios assim. Ali dentro. É uma frieza necessária. Sim. Mas que as pessoas realmente, além eu acredito naquela questão da semente que Deus dá para cada um. Deus dá uma semente para cada um, um domzinho, aquela questão do dom. Todo mundo tem um dom. E a gente tem que descobrir qual é. Meus pais eram da área de saúde. Além da inclinação, como ou se você vai trabalhar numa empresa, ou se você vai empreender, todo mundo tem um dom. Tem. Se você vai trabalhar em humanas, se você vai trabalhar em exatas, e assim vai, graças a Deus, né, que existia uma miscelânea, né, de opções, e cada um nasceu para uma opção. Por isso que nós temos tantas oportunidades. Amiga, você acha que você chegou, se encontrou a sua missão? Hoje, sim. Acha? Sim. Eu também tenho essa... Só que na época eu estava bem perdida, amiga. Eu só sabia que eu estava ajudando pessoas. Eu sei, mas hoje, atualmente, você acha que você encontrou a sua missão? Sim, mas ainda falta mais. O que você quer mais? Mais? O que você quer? Como é que você vê? Você me fez aquela pergunta ali, eu falei para você que foi muito interessante você ter feito essa pergunta, porque eu me vi, acho que foi hoje
foi hoje ou ontem, palestrando mesmo, assim, eu já palestro para algumas empresas e tudo, agora que eu estou mais no marketing digital, mas eu me vi realmente na indústria farmacêutica, porque eu me fiz essa pergunta assim, no caso você, como você se vê? Então, amiga, hoje, na minha área, eu percebi a cada cliente que senta na minha cadeira, uma questão da necessidade emocional que as pessoas vêm buscar na minha cadeira. E foi por isso que você foi fazer coaching? Quando eu cuido da beleza dela, eu já estou ajudando. Eu estou elevando a autoestima dela. Isso ajuda. Mas eu acho que eu preciso fazer mais do que isso. Então, quando eu entendi, quando eu curei os meus problemas emocionais, um entendimento de inteligência emocional, eu quero que todo mundo tenha isso. Entendi. Então, eu quero passar isso para frente. Isso é empreendedorismo. Então, eu quero mais do que cuidar da beleza. Eu quero curar as pessoas, por dentro e por fora. Entendi. Então, eu sinto que essa é a minha missão de vida. Só que no 1 a 1, já não é mais o que eu quero. Eu quero ir além. Entendi. Eu quero ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. E até por isso que a gente está aqui hoje. Isso. Esse é o primeiro passo. E aí, eu vejo esse brilho, né, no seu olhar quando você fala isso. E aí, Eu quero ser rio na vida das pessoas. Eu tenho uma história, amiga, que é assim, hoje a gente vai passar assim, um resumo da nossa história. Como a gente chegou a empreender. Nós temos muita coisa ao longo do nosso podcast. A gente ainda vai ter mais oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais realmente de dificuldades, de experiências emocionais que nós tivemos e o que nos fez chegar a esses entendimentos de agora. A gente vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer? Quando eu fiz voltando um pouquinho, para a gente entender como é que eu cheguei até aqui, né? Eu fechei a técnica de enfermagem e falei, não é isso. Não vou fazer faculdade de odontologia. Meu pai ficou um pouco abatido, ficou triste. Mas entendeu e super me apoiou. Então, por um período, eu comecei a trabalhar até ter entendimento do que eu ia estudar. Porque não adiantava eu ir para uma faculdade sem definição. Eu não ia gastar o dinheiro que meu pai queria investir em mim, porque ele estava investindo em mim sem ter certeza. Então, eu falei, pai, vou fazer o seguinte, vou trabalhar e vou fazendo um preparatório. E fiz assim um preparatório para vestibular. Fiquei estudando e trabalhando. Nessa eu trabalhei em lojas. E nas lojas eu fui me soltando como vendedora. Eu era tímida, menina. Tímida. Você nem acredita. Tinha vergonha de pedir troco. Eu tinha vergonha de pedir troco, de pedir informação. Pra tu ter ideia. Aí, amiga, meu primeiro emprego foi numa mega loja. Só que eu simplesmente cheguei, me deram uma prancheta, falaram assim, preenche e faça. A meta é 10 por dia. Se eu não bater esses 10 por dia em 3 dias, amiga. Tchau, querida. Tchau. Não quero nem saber se vendeu. Eu fiquei pensando assim, gente, o que está acontecendo? É isso mesmo? Acabou? Não tem mais reunião? Não tem um treinamento? Eu tenho que sair daqui e dar meu jeito? Tá bom, né? Então eu desci da reunião e fui para a batalha. Só que eu tive que usar o argumento que eu tinha, o emocional. Eu parava as pessoas, pelo amor de Deus, gente. Faça comigo isso aqui, por favor, para eu bater minha meta. Me ajuda a bater minha meta, senão você mandando embora. E assim na técnica de venda, você pegou o emocional ali, trabalhou o emocional do cliente. Foi assim que eu comecei. Mas depois fui observando os colegas, como é que eles faziam, né, pegando umas dicas aqui e ali com os mais antigos e fui aprendendo alguma coisa. Mas treinamento de vendas ali eu não tive, nessa primeira empresa inicial. Depois disso eu fui para outras empresas, passei por outras empresas, aí sim. Eu tive bons treinamentos de vendas. Aí eu vi o que era vender, amiga. Aí a gente gosta, né? Aí eu vi o que era vender técnica. Aí tu ficou assim, empoderada? Cara, porque assim, sem técnica, por questões de vontade, eu já batia minhas metas.
com técnica, amiga, ninguém me segurava. Então, você se sentiu empoderada com esse treinamento? Sim. Sim. Aí passei a amar vendas. A venda, ela é cativante. A venda. E a venda faz parte do empreendedorismo. Gente, a venda é cativante. Sem venda não tem empreendedorismo. Você me lembrou um caso, eu estava numa empresa que trabalhava, a empresa existe até hoje. É uma empresa, é um canal de compras da internet. Na época era um canal de compras da NET, né? Aí eu estava trabalhando lá como atendente de venda. Então você atendia a pessoa para vender. Então você tinha que ter a técnica do atendimento e você tinha que ter conhecimentos de vendas para você poder vender. E aí, rapidamente assim para te falar, na hora que eu estava vendendo para um cliente, ali na hora, já fazendo ali o parcelamento ali do cartão dele, ele estava comprando, era aquele, ai meu Deus, do antivírus. E aí o supervisor falou, gente, um momento, por favor, um momento. Aí, né, um momento, senhor, por favor. Pá, tu bota no mute. Olha, quem não vender a biscoiteira, a vaquinha, a cachorrinho, nem precisa vir amanhã. Ai, meu Deus do céu. Aí, que ótimo. olha eu acostumada já com a relação do negócio, né? Isso foi antes de eu entrar para a indústria farmacêutica. Eu já acostumada a ralar, né? Ralar bem. Aí eu, calmamente, diante do Deus Altíssimo, para ver que eu não estou mentindo. Eu calmamente, Senhor, o senhor viu que o meu supervisor pediu um momento aqui? O cara do outro lado, Aí eu falei assim, então, é porque ele veio nos avisar que nós temos uns produtos que estão em promoção. Aí esses produtos são a biscoiteira a vaquinha, a biscoiteira a cachorrinho. O cara estava comprando Norton antivírus, lembrei. Biscoiteira a vaquinha. Desculpe perguntar, mas o senhor tem filhos? Tenho. Assim, respondendo assim. Então, o senhor gostaria de acrescentar numa biscoiteira dessa? Tá bom. Quanto que é? Eu falei, olha, já parcelando tudo junto, se o senhor incluir essa biscoiteira, e mais o produto que o senhor está comprando, então dá X, 3 parcelas de tal. Pode incluir mais uma? Ah, sim, pode incluir mais uma. Eu vendi 2 para um cara que estava comprando Norton antivírus. Pelo desespero. Você entende que eu não esperei um outro cliente hoje? Eu já fui logo vendendo. Ou seja, vendi a biscoiteira, vendi até 2. E pronto, o meu emprego estava garantido. Sim. E isso acontece e as pessoas pensam que não. Mas vai, amiga, continua. Continua. Me apaixonei por vendas. Aí tudo bem. Tava gostando, curtindo e tal. Só que eu queria mais do que aquilo ali. Mas ainda não sabia. Eu fui fazer faculdade de administração. Vou fazer faculdade de administração. Gostou? Aí fiz a faculdade de administração. E aí aquilo foi acabando me tirando um pouquinho especificamente da venda e foi me levando realmente para a área administrativa. Foi quando eu trabalhei numa multinacional, na área de importação e exportação. E aí eu me vi assim num teste total. Como Meu Deus, assim? o que eu estou fazendo aqui? De frente para o computador, digitando uma pilha, um monte de pilha de documento na minha frente. Eu disse, isso não é para mim. Não é. Não é para mim. Não é. Então, gente, eu estou num lugar totalmente errado. Porque antes disso, eu trabalhei em várias empresas que tinha a vertente de vendas. Sim. Então, estava tudo bem, eu estava curtindo e tal, mas eu financeiramente, eu não estava feliz e satisfeita. E nem na questão de valores, do que eu queria como é que eu vou dizer? Meta mesmo. Sim. Propósito. Eu não tinha encontrado o propósito. Sim. Vendas eu gostava, mas não era propósito. Ainda não encontrei. Por isso que você, de repente, foi para uma área administrativa para ver se era uma outra coisa Como diferente. eu estava trabalhando na área de vendas, passei por várias empresas, eu pensei, posso trabalhar em empresas na parte administrativa e ligada a vendas.
marketing, pensei nisso. Tem um leque. Entendi. E fiz. Não cheguei a concluir, porque foi no finalzinho da faculdade. Eu estava gravidíssima da Joana, e Joana decidiu nascer no último período, quase terminando as provas. Decidiu nascer antes de eu terminar. Entendi. Mas tudo bem, isso aí, pô. Aí tá. Aí tudo bem. Aí eu fiz a tal faculdade e tal, não cheguei a concluir, mas fiz uma parte, o conhecimento é válido, tanto é que me ajuda hoje. Como eu tô te falando, nada é por acaso. Tudo que eu fiz até hoje, inclusive técnica de enfermagem, não foi à toa. Porque como eu lido com micropigmentação, e não deixa de ser técnica invasiva, levemente invasiva, o técnico de enfermagem me ajuda a ter conhecimentos, né, de cuidados específicos com biossegurança e várias outras coisas. Isso é muito importante. Sim. Nada é à toa, nada, nem a administração. Mas eu não estava feliz na multinacional, até que eu estava na casa de uma amiga. Nessa casa da minha amiga, ela ia para um casamento, a maquiadora dela faltou. Aí nessa que a maquiadora dela faltou, ela entrou em desespero. Gente, onde é que eu vou arrumar uma maquiadora agora? Eu tava lá, eu fui lá só para visitar, eu nem avisei, porque eu tinha intimidade para isso. Nem sabia que ela ia para um casamento. A gente tinha essa intimidade, eu ia lá, ela ia cá. Eu tava lá, na hora que você sair eu vou. Aí nessa eu tava lá, propositalmente, divinamente. Deus me colocou naquela situação. Aí eu, amiga, não desespera. Pega tudo que tu tem aí de maquiagem, teu e da tua mãe, e eu vou dar um jeito. Por que eu vou dar um jeito? Porque eu não sabia me maquiar muito bem. Na época da adolescência eu fui modelo. Você era modelo. Nada acontece por acaso. Exatamente. Fui modelo dos 16 a mais ou menos 19 anos. Até nessa fase que eu já estava vendendo, eu ainda fazia umas modelagens. E nisso eu fiz um pouco de teatro, eu tinha que aprender a me maquiar, eu tinha que saber um pouquinho, tinha que saber desfilar, então tinha que saber me vestir bem, muita coisa ali me agrega. Aí peguei, fiz uma maquiagem nela. Tchau, amiga. Vai lá, vai dar tudo certo. No dia seguinte ela me liga, e ela é uma amiga assim bem ousada, né? Amiga, oi, olha só, te prepara. Eu, pra quê? Muitas das minhas amigas vão te ligar, já te indiquei pra todo mundo, porque amaram minha maquiagem e você vai fazer as próximas maquiagens dos próximos eventos, meu e das minhas amigas. Meu Deus, como assim, amiga? Tu tá louca? Tu tirou. Eu não tenho curso de maquiagem, eu não tenho produtos. Ela te vira. É assim mesmo. Eu gosto de gente assim. Ela que fala, se vira, minha querida. Mas sabe por que ela falou isso? Porque ela conhecia a minha história. Sim. Ela sabia que eu não estava feliz, que eu vinha buscando, eu vinha buscando um caminho de ser feliz. E ela via que eu gostava daquilo ali. E ela viu o potencial em mim naquilo ali. Deus direcionou também, obviamente, porque nada é por acaso. Aí eu refletia, será? Acho que eu vou fazer isso mesmo. Você chegou a fazer um curso de Aí maquiagem? eu fiz. Aí peguei o dinheiro que eu tinha. No dia seguinte eu já estava fazendo uma inscrição no curso. E aí, olha só a atenção para a situação. Ela sabia maquiar, você sabia maquiar. Sim. Porque você se maquiava quando você era modelo. Sim. Você fez uma maquiagem na pessoa. Sim. Estilo profissional. Sim. Estilo não, como é que se diz? Em nível profissional. Sim. As pessoas gostaram, mas o que você fez depois? Você foi se aperfeiçoar. Sim. Eu não tinha coragem de vender uma coisa que eu não me sentisse segura. Apesar de eu dominar para mim a maquiagem, e não foi difícil fazer na minha amiga, porque ela tinha pele parecida com a minha, eu sabia que eu ia pegar diversas peles, diversos formatos de rosto, diversas situações. E eu teria que, se eu ia entrar nessa, se eu ia embarcar nessa, eu teria que ter conhecimento. Mas é que está a característica do empreendedorismo
é também a pessoa sente uma necessidade em se aperfeiçoar. Sim. Ela nunca vai achar que ela sabe tudo. A gente tem sede e nós somos ensináveis. Isso, e, por exemplo, técnica de vendas, eu tenho mais de 10 cursos de técnica de vendas. Não, dando aula de e técnica a de gente não vendas. cansa, né? A gente quer toda hora mais. Dentre outras A coisas gente quer mais. Dentre outras coisas mais, a gente sempre pode se aperfeiçoar. E isso foi muito interessante você falar, que isso aí eu não sabia. Quando você me contou essa história. Foi direto pro curso de maquiagem. Então, quando você me contou essa história, eu não sabia que você tinha feito um curso de maquiagem. Para mim, você maquiava porque você já havia sido modelo. Não, então, isso para mim foi muito interessante, porque a visão de um empreendedor é que ele realmente se aperfeiçoar cada vez mais. Fiz o curso de maquiagem, terminei o curso de maquiagem, comprei todo o meu material. Sim. E aí eu saí da empresa que eu estava. Tu pediu demissão? Aí foi aquela situação que eu te contei, uma outra oportunidade, a gente conversa sobre essas questões de conflitos, a gente tem empresas. E aí é uma outra conversa, que a gente vai falar sobre inteligência emocional. É só não citar o nome da empresa, que aí a gente pode falar, não tem problema. São as nossas experiências. A gente tem que contar as nossas experiências. Na verdade, as coisas aconteceram muito assim, ao mesmo tempo. Como Deus é tão perfeito, gente, Ele é tão perfeito, que Ele me colocou numa situação onde Ele estava me abrindo uma oportunidade, e ao mesmo tempo, onde eu estava, eu não estava feliz e satisfeita, estava prestes a se fechar realmente a porta ali, mas por uma questão de falta de valorização de um chefe, de uma chefe. Eu trabalhei numa empresa, como eu estava te falando, multinacional, e nessa empresa eu me dediquei muito. Eu sempre me dediquei em todas as empresas que eu passei. Ali eu senti uma certa dificuldade porque exigia o meu inglês. Então, por eu saber que essa dificuldade existia em mim, eu me doava muito. Eu chegava antes do horário, eu saía depois, eu fazia o meu trabalho, eu fazia o da chefe. Geralmente, quando acontece isso, de você já fazer o trabalho do chefe, o chefe já viu em você um potencial. Na verdade, eu me permiti isso, amiga. Por quê? Pela minha dificuldade do inglês. Aí o que eu fazia? Eu queria compensar a empresa. Então, ela viu essa necessidade. Ela viu isso e o que ela fez? Nunca deixei perceber a minha dificuldade do inglês, tá? Mas eu tinha isso no meu interior. Eu tinha isso. Mas ela viu aí isso. Sabe o que eu fazia? Aí eu tenho que compensar. Aí eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde. Amiga, eu quase não comia. Amiga, eu ralava muito. Aí, quando ela fez isso, ela viu em você esse receio. Ela viu em você o receio de estar compensando. Só que ela não sabia que era isso. Ela viu em você algum receio. Então ela foi... Ou receio ou eu virei uma ameaça. Mas geralmente é isso. Geralmente a pessoa é uma ameaça e tem medo de perder o emprego. Porque eu fazia... É uma ameaça porque... Porque assim, eu buscava fazer o meu trabalho. Eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde, eu fazia a parte dela. E eu estava sempre sendo proativa em trazer soluções para coisas antigas. Tipo assim, um exemplo, tinha uma sala lá de arquivos que ninguém sabia onde estava o quê. Eu fui a única em anos que tomei a iniciativa de arrumar aquilo ali. Então, ela viu em você um potencial, ela viu em você uma ameaça. Mas ela também viu o medo que você tinha, só que ela não sabia do que era. Mas a pessoa sente. Então o que ela fez? Explorou. Você entende? Eu me permiti, mas vamos lá. O que aconteceu? Ao mesmo tempo que essa oportunidade estava surgindo na maquiagem, eu estava estudando, eu já não vinha satisfeita com a maneira que ela já vinha me tratando na empresa. Eu já não estava satisfeita. Já vinha percebendo rispidez dela. Até que um dia, graças a Deus, no momento certo, eu fiz um e-mail em inglês por ela, para a chefia. Só que nesse e-mail, eu juro por tudo que é mais sagrado, gente, eu não foi proposital. Uma palavra em inglês saiu errado. Uma palavra boba em inglês saiu errado. Ela simplesmente abriu a boca na frente de toda a equipe, falando que eu era uma imbecil. Aquilo ali me deixou mal. Aí eu levantei, eu falei,
Você pode me acompanhar, por gentileza, até a sala de reunião? Vou te falar que em outras situações eu chorava, porque eu já passei por situações parecidas em outras empresas e eu chorava. Só que nessa eu acho que eu já tinha um pouco mais de maturidade, já tinha uma certa vivência, alguma experiência, e eu tive, mesmo querendo chorar, porque eu fiz o meu melhor, foi um deslize. Eu não tinha que fazer aquilo ali. Muitos menos que faz uma pessoa falar uma coisa Infelizmente, existe um problema nas pessoas que têm um certo cargo, que elas não sabem diferenciar o que é ser um chefe e o que é ser um líder. Algumas pessoas. Esse é um problema da maioria das pessoas que têm cargos maiores do que as outras. Quando o rei chega na barriga mesmo. É aquela história do rei na barriga. E esse foi o caso dessa pessoa. Ela quis me desmerecer. Eu chamei ela, conversamos na sala de reunião, como eu já tinha, Deus já tinha me mostrado um outro caminho, eu não pensei duas vezes. Eu falei, olha só, o que você fez comigo naquela sala ali foi uma coisa muito errada. Eu poderia até, se eu quisesse, levar à frente um processo por danos morais. O que você fez não está certo. Mas eu não vou fazer isso. Eu só te peço que, por gentileza, você me dispense, porque eu não tenho mais condições de trabalhar aqui, depois do que você fez ali na equipe. E assim ela fez. Ela me dispensou. Graças a Deus eu saí da empresa, onde eu já não estava feliz, estava me arrastando todos os dias. Aí dali eu já comecei a entender que eu estava já no ramo certo, que eu gostava. Aí já estava empreendendo também com bolsas de couro, já estava abrindo lojas, já estava vendendo também a domicílio. Tive essas experiências também. Cheguei a ter uma lojinha no centro da cidade. A lojinha de bolsa, roupa, sapato não estava dando certo, mas a parte de maquiagem já estava fluindo. Comecei a fazer sobrancelha, aí fui fazer um curso de micropigmentação e uma coisa foi levando a outra. Até que, por algum tempo que eu fiquei trabalhando a domicílio, que eu ficava fazendo as sobrancelhas, eu fazia maquiagem, eu fazia penteado, eu estava amando fazer isso. Só que eu ia nos lugares. Gera um certo transtorno naquela época que começou o BRT. Lembra do BRT, quando começou aquelas obras? Justamente nos bairros que eu mais trabalhava. Barra, Recreio, também tinha clientes no centro da cidade, alguns em Copacabana, mas o meu maior foco era Barra e Recreio. Menina, foi bem difícil aquela fase, porque eu ficava mais tempo no trânsito do que dentro da casa das clientes trabalhando. Então começou a me gerar uma dificuldade de chegar para pegar, eu já tinha minha filha. Pegar minha filha na escola, na creche. Aí foi quando eu pedi a Deus uma direção. Deus me dá uma direção, o que eu faço? Eu tenho que ver outra maneira de trabalhar com isso. Porque da maneira que está, não está dando. Aí quando eu vim buscar minha filha aqui na creche, eu por acaso passando ali perto da padaria, aqui do bairro, uma padaria famosa, olhei assim pra cima e vi a plaquinha aluga-se, uma sala pequenininha, segundo andar de um prédio. Direcionada. Acredito muito, gente, que Deus direciona a gente em tudo. Eu acredito. Vocês vão ver muito isso na gente. Até por isso que a gente está trabalhando juntos, porque nós queremos muito que é Deus que movimenta tudo na vida da gente e de todos. Mas vamos lá. Ele me mostrou aquela plaquinha lá, eu olhei. Acho que é Deus me mostrando algo. Eu liguei. Você pede direcionamento. Deus me direciona. Aí eu liguei, vi o preço, aí fiz conta. Eu gasto de combustível X, o aluguel é um pouquinho mais, mas eu acredito que com as clientes que eu tenho, eu vou conseguir manter o aluguel e até que eu consiga as clientes aqui, dá para fazer essa migração, vai ser um sacrifício, mas dá para fazer. E eu decidi assumir o risco. Isso é legal. Isso é legal. Empreendedor, empreendedora que tem medo de assumir o risco, tem alguma coisa errada, porque todo empreendedor, toda empreendedora, ele não tem medo de correr risco. Ele tem noção dos riscos, ele tem noção. Eles calculam os riscos, mas eles não têm medo de arriscar. Encarei, eu não tinha nada. E eu vou te falar, você conhece a minha história,
Resumidamente, eu e meu marido tínhamos acabado de passar por um prejuízo financeiro, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente estava passando por prejuízos financeiros gravíssimos. Nós estávamos realmente numa situação que não tinha como comprar coisas. Então, o que eu fiz? Aluguei a loja na fé e peguei as coisas da minha casa. Peguei a TV, a única TV que eu tinha, tirei da minha casa para botar na sala. Teu marido falou alguma coisa? Não, ele me apoiou. Apoiou ou não apoiou? Não, vai levar a TV. Ele me apoiou porque ele já sabia que estava dando certo a área da beleza para mim. Ele viu que eu estava crescendo, que eu já estava com muitos clientes. E ele viu que eu tinha um potencial e que valia a pena. Amiga, a gente ficou 1 ano sem televisão em casa. Mas nossa, valeu sério? a pena. Valeu a pena. Fez tanta falta. Tirei a TV da minha casa. Tirei cadeira da mesa, 2 cadeiras para botar, uma para cliente e uma para manicure. Fiz uma mesinha de manicure, eu mesma fiz. Como eu te falei, eu sabia artesanato. Então eu fiz. Fiz as decorações de artesanato. Eu mesma da sala. Você fez, amiga? Eu que fiz as decorações de artesanato. Minha sala era toda fofinha de artesanato. O sofá, comprei no LX baratinho. Olha a propaganda. O LX, a gente quer patrocínio, hein? Por favor. Por favor. Então, o LX foi uma boa escolha. Consegui um sofá ótimo e baratinho. Então, desapega. Aí, comprei o sofazinho, arrumei tudo bonitinho com artesanato. Minha mãe me deu a minha primeira cadeira de cabeleireiro. Minha tia me ajudou a comprar um condicionado. E assim, eu não tinha condições de comprar nada. Realmente foi ali na luta, poxa, legal na coragem. Legal a tua mãe ter te dado a primeira cadeira de cabeleireiro, amiga. Foi um presentão. Poxa, amiga, foi muito legal. Dona Tereza Fausto. Ela e meu pai, né? Junto acabaram, foram os dois. Mas eu digo ela porque ela me ajudou a escolher, eu conversei com ela primeiro, acabou com meu pai juntos, os dois juntos me deram. Aí, foi assim que eu comecei, minha primeira salinha aqui no Valqueire. 1 ano, muita luta, mas assim, Deus me deu estratégia. No primeiro mês eu fiquei pensando, como é que eu vou conquistar clientes rápido? Aí eu fiz uma campanha bem agressiva, eu fiz os panfletos, coloquei assim, primeiro a sobrancelha grátis e micropigmentação com 50% de desconto. Fui pessoalmente, de prédio em prédio, casa em casa, e coloquei os panfletos, dei de mão em mão, eu e minha mãe andando aqui no Valqueire todinho. Tua mãe de novo? Minha mãe me ajudou. De novo, viu? Aí minha mãe me ajudou, andou com ela, comigo o condomínio todinho, que eu olha, casa por casa, prédio por prédio, a gente fez isso. E aí? Aí deu retorno, né? Deu? As clientes vieram, porque assim, como é que eu ia fazer? Eu gosto de panfleto. Deu certo, mas por quê? Porque a gente vai ali, ó. Não, de panfleto, quando ele é entregue, ele funciona. A gente foi ali, tete a tete. Aí, os clientes primeiras vieram, as mais corajosas, né? Porque elas nunca ouviram falar de Liz Gomes até aquele momento. Aqui no Valqueire as pessoas não me conheciam. Só me conheciam na Barra, no Recreio, que já deu um certo bafafá, uma cliente indica a outra, mas aqui não. Aqui eu, por incrível que pareça, perto da minha casa eu não fiz cliente. Eu estava começando do zero. Aí as corajosas vieram. Vamos lá ver qual é. Aí vieram, fizeram a sobrancelha, amaram, porque eu já tinha uma experiência. Deus já tinha me dado aquilo ali como a minha cereja do bolo. A estratégia. Eu usei a cereja do meu bolo. Isso. Eu botar aquilo que é o melhor. É aquilo que eu faço de melhor. A sobrancelha. Minha maquiagem também é muito boa, mas a sobrancelha é onde eu me destaquei. Onde eu percebi que realmente os clientes amavam. E você já tinha feito aquele curso de microblading, aquele certificado internacional ali? Não, aquele ali veio depois. Aquele ali é depois. Tu ama ele, não? Não, mas aí fiz o curso de micro, já estava trabalhando, as pessoas já me elogiavam muito como sobrancelha, e eu comecei a entender que aquilo ali era para mim. Engraçado, quando você realmente, Deus te deu aquele dom, aquilo é simples para você. E as pessoas falavam, nossa, é tão difícil alguém que acerte na minha sobrancelha. Eu, gente, como assim? Para mim é muito fácil fazer essa sobrancelha. E sinceramente, no início eu não valorizava, porque para mim era muito fácil.
Mas conforme eu fui atendendo a cliente ouvindo isso delas, eu fui vendo, não. Eu tenho um dom, eu tenho um direcionamento e eu aprendi. E eu estou fazendo bem. Eu mereço esses elogios e foi graças a Deus na minha vida. Amém. Então, essa é a minha cereja do bolo. A sobrancelha. A sobrancelha. Ah! Aí, elas vieram. Acertei em cheio em dar a sobrancelha de graça. No mês seguinte, amiga, todas elas voltaram com um monte de indicação. Eu já estava pagando o aluguel, eu já estava pagando a luz, eu já estava pagando a água, eu já estava dando lucro. Eu já não precisava mais ir meus clientes a domicílio se eu não quisesse. Só que eu fui aos pouquinhos, né? Não podia também abandoná-las assim. Coitadas. Elas me valorizavam. Elas me deram oportunidade. Eu não podia simplesmente abandoná-las. Eu fui tentando trazer elas. Mas o perfil de cliente que é de domicílio não é o mesmo de cliente que vai até um estabelecimento. São perfis diferentes. Então eu encontrei uma dificuldade nessa parte. Algumas me acompanharam por gostarem muito do meu trabalho, mesmo sendo perfil a domicílio, mas outras não conseguiram, porque eram pessoas que realmente moravam muito longe, que as suas empresas tomavam muito do seu tempo e era difícil vir até o Valqueire. Mas você também cresceu e aí também essa questão do tempo de você ir lá também já não era muito... Eu vou te confessar que foi assim dolorido deixar de ir até elas, mas foi uma consequência, não teve como não ser assim. Eu tive que investir aqui, porque aqui foi o que Deus me direcionou. Então eu tinha que investir, não tinha jeito. E Deus realmente fez florescer. E muitas clientes vieram, aí chegou aquele ponto. 2 anos de empresa chegou aquele ponto parecido com o teu. Qual? Aquele que ou eu expando, ou eu vou expandir, ou eu fecho, porque eu vou pirar. Porque eu não dava conta mais de atender telefone, de receber o dinheiro, de atender a porta e de fazer as sobrancelhas, as maquiagens penteadas, tudo. Sabe o que ia acontecer? Automaticamente você ia diminuir a sua clientela, porque você precisa atender a porta, você precisa atender o telefone. Então, automaticamente, você, sem você sentir, você abrir mão de uma parte da sua clientela para poder dar conta de tudo. Para eu trabalhar numa sala pequena, ela tem um certo custo. Então, tudo bem que eu estava ganhando dinheiro porque minha agenda estava lotada. Estava lotada. Só que estava lotada e eu estava dividindo o meu tempo entre essas funções. Eu fazia tudo ali. Eu tinha que limpar, eu tinha que fazer café, eu tinha que atender o telefone, eu tinha que atender a recepção, eu tinha que receber o dinheiro, eu fazia tudo. Então, assim, eu fiz as contas. Eu tenho que expandir. Porque se eu pagar uma profissional para me ajudar nessa parte, de certa forma, eu estou tirando do lucro que eu estou tendo. Sim. Então, eu fiquei pensando, não é jogo, eu tenho que expandir. Porque eu expandindo, eu vou abrir oportunidades para outras pessoas trabalhando comigo, eu vou ganhar mais e vou poder ter uma pessoa me ajudando com essa parte que eu estou fazendo. Sim. Aí, novamente, conversei com Deus, claro, sempre, e evidente. Deus me direcionou, vai com fé que eu tô contigo. Aí fui eu, procurei um espaço, abri um salão maior. Aí foi quando eu tive os outros profissionais. Na época no salão eu trabalhei sozinha, como na minha área, mas tive no final desse período uma manicure. No início eu era sozinha, mas comecei já com uma manicure, mas ainda assim tinha que expandir. Não dava mais. A minha era muito pequena, não tinha como. Eu tinha que expandir. Aí abri o salão, gastei o dinheiro, que eu vou te falar, foi coisa de Deus, assim, abençoado, porque realmente ele me dava... O salão tava fluindo. Que você tem agora? Um salão menor. Ah, tá. Eu tive essa linha, um salão intermediário até chegar nesse. Então, no salão intermediário, eu conseguia colocar lá 3 cabeleireiros, 2 manicures, uma esteticista, e eu trabalhando. Nossa, bastante gente. Tinha uma equipe já. Tinha uma equipe. Tinha. E eu investi legal, ficou um salão lindo, ficou uma graça. Só que não era ali. Não era ali o lugar. Deus me falou, você precisa de um espaço maior do que esse. Aí eu fui orando, e ele me direcionou a essa casa.
Que loucura. Ele direciona. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A fé é mais uma característica do empreendedorismo, do empreendedor, porque na verdade o empreendedorismo já é uma característica de uma pessoa empreendedora. Sim. Então assim, a fé, todos os empreendedores, assim, todos, né? Acho que foi feita até uma pesquisa a respeito disso e tal. Acho que 100% mesmo. Eu não posso falar muito porque realmente eu não tenho embasamento a respeito da pesquisa. Mas eu li isso realmente, né? E a fé é uma característica. Por exemplo, no nosso caso a gente tem fé em Deus. Sim. Tem outras pessoas que têm fé, sabe, em outros seres e tal. Em energia. E tem gente, e tem outros que têm fé em si mesmo, assim. Em sorte. Todas as pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, elas disseram que elas tinham fé de que ia dar certo. Sim. E Confiança. por mais que as pessoas dissessem, algo não da faça, por mais que as pessoas dissessem, não faz isso não, isso é loucura, não faz isso porque não vai dar certo, Sim. e você está metendo os pés pelas mãos, por mais que as pessoas falassem isso, elas diziam, eu tinha certeza de que ia dar certo. E elas vão. Então a fé é uma característica do eu não empreendedorismo. posso deixar de citar Deus, porque isso faz parte da minha vida, da minha história. Sim. Eu não posso tirar ele da história, porque faz parte da minha Quer ver uma coisa que aconteceu com relação a Deus também? Quando eu comecei a empreender e comecei a ter a necessidade de divulgar o meu trabalho, eu não estava fazendo site ainda, eu estava ministrando os cursos, os treinamentos. E eu estava vivendo ali no limite do banco, né? Porque não é todo mês que você monta uma turma para ministrar cursos. O que acontece? Eu não cobrava assim muito caro, nada disso. Eu sentei assim, de frente para o computador. E aí eu baixei a minha cabeça assim e eu orei e falei, Deus, na mente, Deus, eu não posso ficar vivendo de limite. Eu preciso de um fixo no mês. Me ajuda. Eu ouvi nessa área aqui, do lado esquerdo, sempre escuto do lado esquerdo. Eu ouvi assim, você é bom em telemarketing, começa. Eu escutei nitidamente essa voz. É como se fosse essa uma experiência, é como se ela fosse, ela não é dentro de você, ela não é na sua mente, assim, dentro de você, ela é fora. Mas ela está dentro de um campo, assim. Sim, sim. Ela não está do lado de fora, assim. Ela está dentro, assim, de você. E aí eu vi assim, você é bom em telemarketing, começa. Aí eu levantei a minha cabeça. Não, aí eu falei assim, mas eu vou fazer o quê? Aí eu vou vender o quê por telemarketing? Aí eu olhei para a tela e vi o meu site que eu tinha criado. Gente, diante de Deus, eu olhei, eu vou vender o site. Peguei o jornalzinho, que eu não vou fazer propaganda não. O jornalzinho compridinho. Folheei. Aí vi Godiva Mini Lanches. Liguei para Godiva Mini Lanches. Sabe quem é que fazia os lanches e tudo? A Viviane, que eu falei dela para você hoje. Que virou sua amiga. Que se tornou minha amiga, que eu encontrei com ela hoje. Olha como é que nada é por acaso. Sim. Ela comprou o meu site, se tornou minha cliente, fiz divulgação para ela. E daí começou um negócio. Ali começou um negócio, eu comecei a vender site. Deus me direcionou. Então, assim, quando a gente pede realmente ajuda a Deus, ele entra com a estratégia. Sim, isso que você contou, né? E que eu também contei. E isso mostra por que a gente está aqui, né? Sim, sim. E aí, por que nós nos conectamos, né? Exatamente. Deixa eu te falar. Como é que foi essa história, então, dele mostrar essa casa para você? Então, eu tinha expandido lá, né? Tava fluindo, mas eu ainda sentia que ali ainda não era o suficiente. Não era ali o projeto de Deus para mim ainda. Tava pequeno. Aí ele falou assim, procura, tipo, na minha mente.
Eu comecei a procurar, comecei a olhar, prestar atenção, até que eu passei nessa rua aqui por acaso e vi as placas da minha vida, né? Aluga-se ou vende nessa casa, uma casa velha, antiga. Aí eu fui, essa. Sabe como tu tem certeza? Eu não lembro dessa casa, como é que ela era? Ela era verdinha, antiga, e era menor, porque eu ampliei todo dia, peguei o quintal todo dia. Ela era verdinha? Era verdinha. Ah, eu acho que eu lembro dela. Era bem antiga, bem estilo antigo mesmo, sabe? Nossa, eu lembro, meu Parecida Deus. com essa aqui da frente. Gente, Aí Deus falou assim, Elsa, você sabe como é que é quando Deus fala? Aí eu, é essa. Aí liguei, vi, né, aluguel e tudo mais. Aí falei com meu marido, Elsa, seguinte, a gente vai acabar de fazer a obra lá do outro, gastando uma fortuna. Mentira. E pagando ainda. Ele ficou uma fera. Aí eu falei, olha só, seguinte, Deus me mostrou um lugar e a gente vai lá dar uma olhadinha, tá? Marquei o dia para visitar. Aí a gente veio aqui ver. Aí ele olhou assim, não falou nada na frente do corretor, quando a gente entrou no carro. Tu tá maluca? Aí eu, como assim tu tá maluca? Tu tem noção do que tu tá fazendo? A gente acabou de fazer uma obra, o salão tá lindo e você quer vir pra cá? Tu tem noção do tempo que vai levar essa obra? Do gasto que vai ser para transformar essa casa num salão? Tu tem noção do que tu está fazendo? E a gente tá cheio de dívida do outro ainda. Aí, olha só, Anderson, seguinte, eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu só sei que se Deus mandou, a gente está indo. Aí foi um ato de fé, de coragem, foi tudo junto, gente. Realmente, tem muita gente que acha que eu sou louca, mas deu certo. Tô aqui, não tô? Meu salão cresceu. Esse espaço aqui já tem 8 anos. Venceu até a pandemia. Venceu a pandemia, gente. Esse salão na pandemia estava vazio. Então, assim, realmente tem projeto de Deus nesse lugar. Tem empreendedorismo? Tem iniciativa? Tem. Tem trabalho duro? Muito? Claro. Amiga, o que foi que eu falei pra você quando eu vim aqui a primeira vez? O que eu falei desse espaço? Que é onde você sente que é um local de cura. E é. E, assim, eu quero realmente, é onde eu achei, gente, o meu propósito, realmente. Como eu falei lá no início da nossa conversa, quando uma cliente senta na minha cadeira e eu escuto a história, e eu vejo que com o meu trabalho eu consigo ajudar ela na autoestima, mas quando eu descobri a inteligência emocional que eu posso ir além do que isso, é uma somatória de tudo que Deus já vem fazendo comigo no meu trabalho, do que Ele já vem me mostrando, que Ele vem direcionando com a minha empresa. Então é uma somatória, nada é por acaso. Assim, essa é a nossa experiência. Cada um tem sua experiência. Nós vamos falar de empreendedorismo, sim, muito, técnicas, conhecimento, mas aqui nós também falamos de fé. Aqui nós também falamos de fé, porque é o que nós vivenciamos. Esse espaço aqui, ele foi totalmente direcionado por Deus, amiga. Por isso que as pessoas chegam aqui e elas falam para mim que elas se sentem bem, que elas sentem leveza. E eu fico tão feliz porque isso nada mais é do que para mim confirmação. E quando eu falei isso, era bem no início, né? Assim, da nossa amizade. Isso já tem mais de 2 anos. E é um ambiente de cura emocional, você entende? É cura emocional. E assim, eu não tava jogando, eu não brinco com essas coisas. Assim. Sim, eu sei, amiga, eu te conheço. Eu te conheço. E você viu que realmente é, porque se as pessoas vão falando, né, o que sentem, e assim, eu sou muito sensível, né, eu sou muito sensível, então quando eu olhei assim o espaço, eu avaliei, aí eu vi aquele quadro que você tem, deixa aqui, deixa lá fora as suas preocupações, você está em casa e tudo, eu acho isso ótimo. Sim. Deus falou para mim naquele dia, esse lugar vai ser um local que vai ser bom para sua família, mas para muitas outras também. Sim. Eu tinha essa certeza no meu coração. E é isso que realmente me faz vencer os desafios
daqui, porque o empreendedorismo tem seus desafios. Tem. Muitos. E vou te falar que a pandemia foi a maior delas. Não foi fácil, não. Lembrando aquilo que eu falei no início. Do mesmo jeito que é difícil, é fácil. Mas por que é fácil? É fácil porque tem Deus também. É fácil porque... No meu caso é porque tem Deus. Vou falar a mim. É porque tem Deus. Se você não tivesse Deus, não ia ser fácil, não. No meu caso, é fácil porque realmente tem Deus mesmo. Isso é fato, não tem como. Sem Deus Sem Deus não dá. A verdade é essa. Mas para mim, por que também é fácil, amiga? É fácil porque quando você já tem uma veia empreendedora, vamos dizer assim, veia empreendedora é uma coisa meio piegas falar, mas quando você já naturalmente você tem essa característica, é fácil. É difícil, vou dizer uma coisa para você, olha só, é muito difícil para quem não tem essa característica. Eu vejo pessoas que têm um potencial assim incrível, um potencial para empreender, pessoas que têm uma visão empreendedora, mas elas não conseguem agir. Elas têm medo, receio de ficar sem aquele valor fixo no mês. Tem medo de arriscar. Sim. Sabe o que falta? A característica. Sim. Tem características. Ela tem a visão empreendedora, mas ela não tem a característica empreendedora. Aí é difícil. Para essas pessoas é muito difícil realmente elas empreenderem, elas agirem, darem o primeiro passo, avançarem. Porque o empreendedor, né, principalmente a mulher empreendedora, né? A gente fala empreendedora, mas a gente aqui, ó, as empreendedoras, né? Então, principalmente a mulher, assim, ela não tem medo de arriscar, cara. Ela não tem. A mulher que é empreendedora, aonde? A mulher que é empreendedora para você, Letícia, tem medo de arriscar? Não. Você consegue ver uma mulher empreendedora com medo de arriscar? Uma mulher empreendedora que não tem fé nela mesma? Consegue ver? Então, né? A Letícia, gente, é a nossa estagiária de jornalismo. Maravilhosa. Maravilhosa. Histórias bastidores. Pode falar, gata. Pode botar sua voz aí para as pessoas já sentirem essa presença. Dá os toques dela, corta aqui, corta ali. Isso. Enfim. Então, é basicamente isso mesmo, entendeu? Sim, então, sim. agora, onde que é difícil? É difícil realmente a questão, né, dos impostos, das taxas, tudo isso. Pulando essa parte. É isso. Quando você falou aquela questão dos cursos, realmente durante esse período, nesse salão aqui, foi quando realmente eu deslanchei. Aí não só na questão de ter uma equipe bem, assim, consistente, engajada, com competência. Sim. Porque não é fácil Tem que ter uma equipe com competência, uma equipe que está unida contigo, que está comprometida com a mesma visão. Isso é uma coisa que você tem que vai construindo aos poucos. E, graças a Deus, eu acho que eu consegui uma equipe bem bacana hoje. E os profissionais são excelentes. Sim. E fiz vários cursos muito bacanas. Eu investi pesado, amigo, eu investi mesmo, porque eu sou dessas. Não só nas empresas como eu trabalhei, que eu me dedicava total para fazer o meu melhor, ainda mais sabendo que se eu tivesse alguma deficiência, eu queria compensar de algum jeito. E outra coisa, o que você está fazendo? Não ia ser diferente na minha empresa. O que você está fazendo exatamente? Porque aquilo que você fez ali de diferencial nas outras empresas, por que você não vai fazer na minha? Tem que ser muito mais. Agora, deixa eu te falar, você entrou com uma inovação aqui também, na questão do empreendedorismo interno. Não, do empreendedorismo interno, que é você... Locar as cadeiras, né? De você locar as cadeiras, então você fomenta o empreendedorismo por parte dos seus colaboradores, da sua equipe. É sua equipe, mas eles são empreendedores também, porém é sua equipe. As regras são da casa. Ok. Mas você também entrou com uma questão da inovação aqui, do sentido de querer transformar. Você entrou com aquela transformação. Sim, porque eu sempre tive a visão seguinte: enquanto as empresas estavam desmembrando, os salões estavam desmembrando, vamos montar uma empresa específica de sobrancelha,
outra de depilação, outra barbearia, outro não sei o que, outro não sei o que lá, estamos separando, eu vi aquilo ali como um tiro no pé. Por quê? Hoje as pessoas não têm tempo. As pessoas querem fazer as coisas assim, tudo ao mesmo tempo. Sim. Enquanto todo mundo estava separando, o que eu pensei? Não, eu não vou separar. O que eu vou fazer? Eu vou unir, só que eu vou unir com competência. Sim. Eu vou colocar dentro de um único estabelecimento todos os ramos da beleza com competência. Então, ao invés de eu ter um spa da sobrancelha, um spa de unha, eu vou ter todos os spas dentro do meu centro de saúde, beleza e bem-estar. Isso. Então, o que eu fiz? Eu juntei, coloquei os melhores profissionais num único lugar, facilitando a vida da mulher moderna. Sim. A mulher moderna, amiga, ela precisa de Ter agilidade. tudo num único espaço. Aqui você tira no pé. Eu trouxe todo mundo de volta, gente. Eu estou agregando aqui. A cliente está ali fazendo cabelo, unhas, sobrancelha, depilando tudo no mesmo tempo, otimizando. Então eu decidi realmente unir. A cliente, hoje, ela quer utilizar tempo. Então aqui ela corta o cabelo, ela está fazendo unha, ela depila, ela faz sobrancelha, tudo ao mesmo tempo. Ao invés de ela ficar para lá e para cá. Sim. Porque aí ela vai sair daqui, vai para um lugar que tem mais estética, vai para outro lugar. E qual foi a minha sacada? E E qual foi a minha sacada? Na verdade, é a sacada que Deus me deu. Porque eu não vou tirar o mérito dele, porque sempre é dele. Então, a ideia vem lá de cima. Então, a sacada que Deus me deu. Para eu ter os melhores profissionais, eu tenho que dar algo interessante para eles. Algo que vale a pena. Foi quando eu abri a oportunidade do empreendedorismo, do intraempreendedorismo aqui dentro. Então, quando eu abri a possibilidade de locação de cadeira, não era algo comum na época. Tem 8 anos isso. Hoje já é comum. Agora é. Então, na minha época, eu acho que eu fui uma das pioneiras. Aqui no Valqueire você foi a pioneira? Aqui no Valqueire foi a pioneira. Parabéns. Não sei. Amiga. Eu não sei se eu fui a pioneira, hein? Mas aqui eu tenho certeza que eu fui. No Valqueire. Incomodei um pouquinho. Mas. Agora todo mundo faz isso. Mas foi bom para os profissionais. Foi justo. Foi justo. Eu vejo isso como justiça. Eles conseguem ter um rendimento maior, justo para a competência deles. Com isso eu trouxe os melhores, aqueles que tinham uma bagagem, para se unirem comigo. Hoje eles estão comigo há anos, a maioria está comigo há anos. Quanto tempo tem, por exemplo, tem pessoas aqui que estão com você desde o início? Dessa casa, sim, tem gente que veio do outro salão. Nossa. Tem gente que veio do outro. Que é o caso da Edna. Veio desde o primeiro, desde essa Desde pequenininho. Desde pequenininho. Menina. Teve algumas idas e vindas porque teve filha, aí teve alguns probleminhas, mas sempre comigo. Edna é manicure aqui, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Sabe o arroba dela? Edna Oliveira. Edna Oliveira. Maravilhosa. Ah, gente, ó, tem a Cida, Penélope, Charmosa. A gente tem vários, todos são maravilhosos, todos são maravilhosos. Todos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Realmente, por que eu digo que a minha equipe é uma equipe única? Porque eu consegui competência quando eu dei também algo em troca. Eles também receberam um benefício. Eu tenho o benefício de ter eles aqui comigo, que são os melhores, e eles têm o benefício de ter algo justo, o rendimento deles justo. São empreendedores. Eles se tornaram empreendedores. Então, eu estimulo eles a serem intraempreendedores. Então, aqui nós somos realmente uma família, uma equipe. Eu sou como uma líder e não como uma chefe. Eu lidero, eu organizo, eu dou direção, mas eles empreendem. Legal. Ótima sacada. E uma coisa que eu vejo agora, né? Você tá com um projeto de transformação, de transformar a beleza, transformar mais a beleza interior, porque você está evidenciando Sim. a beleza exterior. Sim, tornando a pessoa mais bonita do que ela já é. Sim. E ao mesmo tempo você está transformando por dentro, aumentando a autoestima dessas pessoas. Sim, onde eu sou aquela questão que eu estava falando, que eu não quero só mais trabalhar a pessoa por fora, eu quero trabalhar ela de dentro para fora.
Entendi. Então, eu quero que a minha equipe entenda que a cliente, quando ela chega aqui e ela quer, por exemplo, uma transformação radical, a gente tem que prestar atenção. O que ela está buscando nessa transformação radical? É lógico que no dia a dia, no cotidiano, vai ter sempre gente se cuidando por se cuidar. Pela vaidade, pela necessidade, pela saúde, pela higiene. Mas vai ter aquelas que vão chegar por uma questão emocional. Ah, isso geralmente acontece. E geralmente, quando a mulher ela vem realmente querendo uma transformação total, é porque tem alguma coisa. E aí que a gente tem que ter um diferencial de saber prestar atenção nisso. E é onde eu venho trabalhando, estudando. Sim. É onde eu comecei a querer estudar mais essa questão de inteligência emocional. Estou me formando em coach. Você já até é, né, minha amiga? Então, eu estou nessa formação de coach no intuito de entender o que essa mulher está buscando. Então, quando eu comecei o quadro de transformação aqui do salão, a gente está querendo resgatar dentro de mulheres que querem mudar algo nelas, trazer isso para fora através da beleza. Então, às vezes, são mulheres que estão querendo mudar uma fase da vida, então ela quer estar diferente. Às vezes é uma mulher que tá até mesmo empreendendo, mas ela quer aparentar uma imagem que combine com aquilo que ela está fazendo e ela não sabe como fazer. Sim. Então é onde a gente está direcionando. Então a gente vem trabalhando tudo isso. Você acha que é importante o seu profissional aqui também ter esse olhar o tempo todo conforme você tem? Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar neles, eu acho muito interessante. E é o próximo nível do meu salão. Porque tem que estar alinhado, a visão deles tem que estar alinhada à sua visão. É o próximo nível. Vai ficar show. Olha, então, você falou uma coisa interessante da questão do coaching. Quando eu fiz a formação em coaching, foi justamente porque eu também vi a necessidade de trabalhar pessoas naquela questão do Senai, que eu via mulheres às vezes baleadas emocionalmente. E aí como é que elas vão passar no processo seletivo? Eu estou dando aqui a aula de técnica de vendas, atendimento a clientes, mas aí eu preparo a pessoa tecnicamente, através do conhecimento, a pessoa chega lá no processo seletivo e não passa porque o selecionador percebe que tem algo emocional ali. E isso vai atrapalhar no ambiente de trabalho. Então, dali, eu tive essa necessidade de fazer a formação em coaching que eu fiz em 2014, justamente para ajudar pessoas. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente tem esse olhar. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui o nosso podcast, As Empreendedoras, Instagram, YouTube, As Empreendedoras Brasil. Entrem lá, deem um like, por favor, é muito importante pra gente, vai ajudar muito a gente a trazer conteúdos melhores, comprar equipamentos maravilhosos pra gente dar continuidade ao nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também quiserem seguir nossos perfis das nossas empresas, o meu é Liz Gomes PMU Oficial. E Liz Gomes Beauty Design também. Liz Gomes Beauty Design também, quem quiser saber do meu salão e quem quiser saber do meu trabalho específico, Liz Gomes PMU Oficial. E o meu é insightdigitalweb.rio, marketing digital, inclusive eu cuido das redes sociais da Liz. Certo. E convidamos vocês a estarem conosco nos próximos episódios, porque o nosso podcast ele é realmente voltado a quem quer entrar no empreendedorismo e a quem já empreende, no intuito de vocês terem inspirações em histórias não só como a nossa, mas de outros convidados que vamos trazer aqui, mas também adquirir conhecimentos, que nós vamos trazer tirar dúvidas na área contábil, na área de direito, na área de quem tem empresas que precisam da Anvisa. Então, tudo que vocês precisam para poder regularizar, para poder saber como se abre uma empresa, como fazer as coisas certinho, para evitar problemas judiciais, para tudo dar certo, tudo ser redondo, perfeito, é aqui que vocês vão aprender. Exatamente. Eu quero só acrescentar aqui, amiga, o outro perfil que eu tenho, MBS Empreender, que é um perfil mais ou menos pessoal e profissional ao mesmo tempo, e o Insight Digital Web.rio. E quero também deixar claro aqui que a gente vai ter 4 episódios no mês, a princípio, de repente a gente tem até um pouco mais, mediante a demanda. E
dentro desses episódios a gente também vai ter um espaço para Mulheres Empreendedoras de Cristo, que é um projeto que eu tenho já há bastante tempo e a Liz super concordou. E dentro desse projeto a gente já trouxe ideia, Lígia também já contribuiu, a gente vai ajudar bastante gente que quer empreender e não sabe como, não tem condições, às vezes até financeiras, enfim. E a gente vai ter também um episódio voltado para os homens, então nós traremos homens para serem entrevistados no episódio #eles também. Sim. Gente, a gente agradece aí. Muito obrigada. Então, se vocês quiserem estar conosco, peço que vocês nos sigam, já passa a seguir agora e não esquece de apertar aí no sininho. Isso. E bote todos para vocês estarem acompanhando todos os nossos episódios. Isso. Tá bem? Gente, um beijo. Tudo de bom. Que Deus abençoe vocês, suas trajetórias, seus projetos, sonhos, metas, objetivos. E fiquem com a gente. Estamos. As Empreendedoras Brasil. Amiga.